Santo, santo e somente santo é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão, santo somente é o Senhor. Santo, 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 santo somente é o Senhor. Santo, santo, santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Vamos orar. Deus bondoso, mais uma vez entregamos o nosso coração a Ti, colocando toda a nossa vida para que o Senhor venha a construir conosco da maneira como o Senhor bem entende. Que a continuação desse culto seja para louvar e agradecer o Teu nome. Abençoa cada adorador por Jesus. Amém. Era uma tarde ensolarada, não haviam nuvens no céu, e Jesus decidiu se afastar e ir para um local deserto. O motivo pelo qual Jesus queria fazer isso é que ele havia recebido uma notícia muito triste. Seu amigo, seu primo, alguém que ele amava, João Batista, havia sido decapitado, morto. Mas a fama de Jesus corria entre as várias vilas, muitos já conheciam a sua fama, já havia feito vários milagres. Era a época que se aproximava a Páscoa, e as multidões queriam saber onde Jesus estava. E agora Jesus, que procura um lugar em separado, deserto, para poder ali conversar com seu pai, refletir sobre a morte do seu amigo, do seu primo, ele é cercado por grande multidão. E agora ele se compadece da multidão. Ele cura as pessoas que ali estão enfermas. Ele mais uma vez faz sermões, usa de palavras para aliviar o sofrimento. E o tempo passa. E o tempo passa. Os discípulos estão com ele. E os discípulos, em determinado momento, chegam a Jesus e dizem: Jesus, o senhor já viu que horas são? Está chegando a noite. Nós estamos num lugar isolado, não há aqui nenhuma mercearia, nenhuma cantina, nenhum mercadinho onde eles possam adquirir comida. Despeça essa multidão. Mande que eles voltem para suas casas. Ali eles poderão comer e descansar nessa noite. E Jesus diz: por que nós não damos a eles de comer? Enquanto os discípulos de Jesus começam: mas Jesus, não tem como dar. Só homens são mais de 5.000, fora mulheres e crianças. Como dar de comer a essa multidão? Até que um deles chega com 5 pães e 2 peixinhos. Você conhece bem a história. Jesus abençoa aquele alimento, multiplica, e toda aquela grande multidão
ela é alimentada. Você consegue imaginar o impacto daquelas pessoas que estavam ali ao verem um milagre como aquele? Começou na multidão a existir um burbúrio, dizendo: esse de fato é o Messias, esse é o rei que tanto aguardávamos. Imaginem os milagres que ele fez hoje aqui e o que nós já ouvimos falar. Se nós o colocarmos, o empossarmos como rei, imagina como será a nossa nação. Se os nossos soldados forem à guerra e se machucarem, tudo bem, eles voltam e Jesus os cura. Se por acaso os inimigos nos sitiarem, não tem problema, não morreremos de fome. Ele dará de comer a todos nós. E entre a multidão começou a existir ali um sentimento de que hoje é o dia, agora é o momento. Vamos fazê-lo rei. Vamos fazê-lo rei. Ali estavam os discípulos. E os discípulos que ainda não conheciam ou não compreendiam o significado da missão de Deus, também começaram a entrar nessa onda. Veja, é a Páscoa, não tem momento mais oportuno para fazer isso. Nós já conhecemos Jesus, vimos Ele fazendo milagres, mas agora vamos aproveitar que a multidão está favorável e vamos, todos nós, juntos, proclamar Jesus, o nosso Rei, o nosso Libertador. Sairemos do jugo romano e voltaremos a ser uma nação poderosa. E aí entra o contexto daquilo que nós vamos estudar hoje. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14. O título do sermão desta manhã é Uma Tempestade em Minha Vida. Você já leu, já ouviu, já refletiu nessa história, sobre essa história muitas vezes. Mas eu quero, nesses 11 versículos que nós estaremos agora, concentrar todo o estudo dessa manhã. No capítulo 14 de Mateus, dos versículos 22 ao 33, nós lemos assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Vamos parar um pouquinho aqui. Jesus havia percebido o que a multidão e o que os discípulos queriam. E Jesus não deixaria que o coroassem como rei, não com aqueles propósitos. Ele sabia que havia de morrer numa cruz. Essa sim era a sua missão. E agora Jesus, prontamente, ele diz aos discípulos: vão até um barco e sigam. Ellen White, comentando isso, diz que os discípulos ficaram irritados com Deus. Eles começaram a discutir com Deus, quiseram fazer frente ao argumento de Deus. Não, nós vamos ficar. Deus disse: não, vocês vão. E tal era a autoridade de Deus, que mesmo contrariados, eles foram ao barco. Mas eles não foram ao barco e já começaram a remar e a levar o barco para o seu destino. Não. Eles disseram assim: vamos esperar mais um pouco. Nós não estamos lá, mas vai que algo acontece. Eles esperaram mais um pouco. Mas perceberam com o tempo que não adiantava. Jesus não estaria com eles naquele barco. Eles deveriam seguir a ordem de Jesus. A multidão também estava querendo fazer Jesus rei, Messias. E Jesus disse: vão embora. O nosso texto diz que despediu as multidões. E tal era a autoridade de Deus, que ninguém fez frente a ele. E eles foram embora. E agora eles entram naquele barco e começam a navegar. A Bíblia nos diz, já no versículo 22, primeiro versículo, lemos que Jesus
os compeliu a entrar no barco. Não foi desejo próprio, foi Jesus que os mandou ir ali. E de repente, naquela tarde que estava bonita, ensolarada, talvez nem vento houvesse, começa a soprar um vento. E o vento começa a ficar mais forte. E o vento é contrário. E todos nós sabemos que de repente eles estão no meio de uma tempestade. Se eu estivesse ali, era muito óbvio que eu ficasse aterrorizado. Eu andei poucas vezes na minha vida de barco. Não conheço nada sobre mar, tempestade e assim por diante. Mas os discípulos eram pescadores. Eram homens acostumados com a lida no mar, acostumados a tempestades, acostumados a reviravoltas que viessem a acontecer. E eu imagino que eles começaram logo em seguida a ver aquilo ali, a se preparar. Puxaram cordas, velas, tentaram ajustar o barco para que a tempestade pudesse ser enfrentada por eles. Mas não adiantou muito. A tempestade era muito forte. E Jesus, enquanto isso, aonde estava? Verso 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a noite, lá estava ele. O verso 4 continua nos dizendo que o barco estava longe. Eles começaram a navegar e agora, com a tempestade, se situaram, observaram bem onde estava e chegaram à conclusão de que não era possível voltar à costa, à margem. Já estavam muito distante. Entretanto, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas. E eu fico pensando em alguns diálogos que aconteceram dentro daquele barco. Talvez um discípulo olhou para o outro e disse: olha só onde nós estamos. Por que estamos aqui? Jesus nos mandou para a morte. Foi Jesus que nos mandou para cá. Queríamos estar lá em terra firme e seca, mas estamos agora no meio da tempestade. Por que fomos obedecer a Jesus? Talvez um disse assim. Talvez outro disse assim: nós poderíamos ter enfrentado um pouquinho mais a Ele. Poderíamos ter resistido. Não estaríamos numa situação como essa. Tenho certeza de que o sentimento que existia entre eles era: ouvimos Jesus e nos demos mal. Ouvimos Jesus, estamos aqui prestes a morrer. Ele, Jesus, nos trouxe aqui. A tempestade sobreveio aos discípulos porque fizeram a vontade de Deus. Você lembra de uma outra tempestade que a Bíblia conta? Jonas recebe uma ordem na condição de profeta para ir e pregar a Nínive. E ele decide fugir. Ele decide alterar a sua rota, decide se esconder. E mais uma vez, Deus usa uma tempestade. Mas há uma diferença única nessas duas tempestades, nessas duas histórias. Jonas fora cometido por uma tempestade porque desobedecera a Deus, enquanto os discípulos estavam numa tempestade porque obedeceram a Deus. Os discípulos não sabiam, mas aquela era uma prova. Eles haviam visto um grande milagre. Em termos espirituais, é como se estivessem bem no alto de uma montanha, mas não se perceberam, ou não aperceberam-se de que no alto daquela montanha, daquele clímax espiritual, estavam a poucos passos de um precipício. E agora era necessário uma prova. Querido irmão, querido amigo, querido visitante, não existe nenhuma garantia de que se nós obedecermos a Deus, se formos fiéis a Ele, fizermos aquilo que entendemos e que sabemos estar na palavra de Deus, nós não enfrentaremos tempestades.
nenhuma garantia. Mas existe sim uma garantia de que em meio à tempestade, Deus pode estar conosco. Deus não só pode, Ele está conosco. A grande verdade é que Jesus sabia que era melhor estar numa tempestade e fazer a vontade de Deus, estar de acordo com a vontade de Deus, do que estar em terra seca e não estar de acordo com a vontade de Deus. Eu vou repetir. Jesus sabia que era melhor estar lá, correndo risco de vida, mas estar de acordo com a vontade de Deus, do que não correr o risco de vida, estar em terra seca e estar em desagrado com a vontade de Deus. Aparentemente, ali, em meio às ondas, relâmpagos, trovões, chuva, eles não estavam seguros. Mas ali sim, é que Deus os queria. Ali sim, eles estavam seguros. Muitas vezes, nós olhamos para as circunstâncias da nossa vida e olhamos para as aparências e ali colocamos uma interpretação. Não, está tudo bem, eu estou seguro, estou de acordo com a vontade de Deus. Ou então, tudo vai mal, muitos problemas, é porque eu estou em desacordo com a vontade de Deus. As aparências enganam, as aparências camuflam situações que às vezes não percebemos. Conta a história que um rei resolveu fazer no seu principado um concurso e pediu que os vários pintores que ali haviam fizessem um retrato, uma pintura, uma figura que melhor transmitisse o sentimento de paz. Houveram muitos pintores, muitas obras de arte, e determinado dia marcado pelo rei, ele decidiu divulgar quais seriam os 2 grandes finalistas. O primeiro quadro era um quadro que retratava uma paisagem, uma situação em uma praia. Céu azul, poucas nuvens, areia branca, mar bem calmo e transparente, algumas gaivotas voando. Ao olhar para aquele quadro, certamente você via a paz. Mas o segundo quadro que o rei escolheu era contraditório e trazia curiosidade nas pessoas, porque era um quadro de tormenta. Uma pequena ilha, feia, com muitas rochas, mar bravo, céu escuro. Os súditos estavam perguntando por que o rei, de alguma maneira, escolheu isso para representar paz. E o rei tinha um propósito pelo qual havia escolhido aquele quadro. A nação dele, o seu povo, estava passando por guerra, dificuldades, e ele queria que mesmo em situações assim o povo sentisse paz em seu coração. E agora ele explica o motivo, que poucos haviam se apercebido. Ele coloca aquele quadro mais à frente da tempestade, da tormenta, e diz: olhem com atenção para esse quadro. O que vocês veem? E eles relatam aquilo que eu relatei a vocês. Escuridão, nuvens carregadas, ondas batendo nas pedras. E ele diz: ninguém percebeu, mas no meio dessas pedras há um pequeno arbusto, que talvez está chacoalhando ali, pela figura, pelos desenhos que o mestre pintor colocou. Mas entre os galhos existe um pequeno ninho. E naquele ninho existe uma mãe passarinho com seus filhotes. E ali ela está em paz. Ali ela está em paz. Aparentemente, aquilo não era uma figura que lembrava paz. Mas as aparências enganam. E os discípulos se concentraram nas suas aparências, na tormenta que os atingia. Existem, amigo, 2 tipos de tempestade em nossas vidas. E quando digo tempestade, você sabe o que eu estou dizendo. Tribulações, dificuldades, obstáculos. Podem ser de ordem familiar, podem ser na ordem de saúde, no seu trabalho, espirituais. Eu não sei, mas eu sei que todos nós temos dificuldades e tempestades em nossas vidas.
E posso dividi-las em duas categorias. A primeira tempestade é uma tempestade que vem, assim como o exemplo de Jonas, para corrigir, para alertar, para dar um puxão de orelha. Você está no caminho errado. Mas o segundo tipo de tempestade é uma tempestade que Deus nos oferece, que nos coloca, porque ela vem nos aperfeiçoar, porque ela vem nos polir, nos lapidar. Por isso, se você está em uma tempestade, tente entender qual o motivo do porquê você está entre ela. Pode ser que Deus queira me alertar, me corrigir, me chamar a atenção, porque eu não estou fazendo a vontade dele, não estou no caminho certo. Mas o segundo motivo é porque talvez você esteja justamente fazendo a coisa certa. E assim como aquela pedra bruta que precisa ser lapidada, polida, trabalhada para ressaltar o seu valor, talvez nós estejamos em meio a tempestades, porque precisamos ser polidos pela tempestade, trabalhados, para que o nosso valor perante Deus, perante os homens, perante a sociedade, ele possa ser ressaltado. O nosso papel é confiarmos que se Deus nos levou até a tempestade, é porque Ele cuidará de nós. Se Ele nos levou à tempestade, é porque Ele cuidará de nós. Quando eu lembro dessa história, dessa passagem, dessa ideia de que Deus cuida de nós, mesmo que às vezes nós não nos apercebamos, eu lembro de uma história que está na Bíblia, de um dos muitos heróis, talvez seu e com certeza meu, José. José havia sido mal compreendido por seus irmãos. Agora ele é levado escravo. E Ellen White diz que, enquanto José era levado escravo para uma terra distante, por pessoas que não conhecia, ele passou o seu olhar por algumas montanhas, e o seu coração se encheu de saudade, porque ele sabia que entre aquelas montanhas estava a tenda de seu pai. Ali estava o seu pai. E enquanto se dirigia para uma terra distante, desconhecida, José propôs no seu coração, para o resto da sua vida, ser fiel ao Deus de seu pai. E você conhece a história. Ao chegar, Potifar o coloca sob as responsabilidades da casa. A Bíblia é bem clara a dizer que Potifar nada sabia a não ser o pão que comia. Tudo que tinha, os seus bens, a administração da casa, estava sob a responsabilidade de José. Acontece que não era só Potifar que gostava de José. A mulher de Potifar também gostou. Da maneira errada, mas gostou. Dá a entender que José era um homem bem afeiçoado. Ela nutriu sentimentos de paixão por ele. E agora arma um esquema para mais uma vez, porque não foi a primeira vez, tentar ter algum tipo de relação física com José. E Ellen White, quando comenta sobre esse aspecto, diz que naquele momento em que a mulher de Potifar, ela vai até José para sozinho ter algum tipo de relação, para o colocar na parede e para aproveitar dele, Ellen White diz que o céu parou. O céu parou para ver a reação de José. Você imagina o céu parando para ver a sua reação no dia a dia? O que será que o Thompson vai fazer agora? Deus está lá inclinado, olhando, junto com todos os anjos. O céu parou para ver José. E na minha imaginação fértil, eu imagino que a hora que José escapou das garras daquela mulher, é como se o céu inteiro gritasse gol. Ele conseguiu, ele foi fiel, ele escapou. Hoje o céu pode estar parado para ver as nossas reações. O próprio Deus torcendo
para que você e eu façamos a escolha certa, para que eu e você venhamos a nos comprometer com a sua verdade. Deus não está tão longe assim. Às vezes as nuvens escuras fazem com que nós nos esqueçamos de Deus. Por que Deus me colocou aqui? Por que estou numa situação como essa? Por que estou quase me afogando e morrendo e meu barco vai virar? E Deus, onde está? Deus está olhando para você. Todo o céu está parado para ver a sua reação. Tudo tem o seu tempo. E eu quero dar mais uma certeza que na verdade não sou eu quem dá, é a Bíblia quem dá. Deus, no momento certo, na hora oportuna, Ele irá até a sua tempestade. Não deixará você sozinho. Ele irá até você. Às vezes parece que no momento mais difícil somos abandonados. Mas eu quero lembrar uma declaração de amor que Deus fez para você e para mim. Uma passagem muito conhecida. Isaías 43, verso 2, diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não se queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. No momento certo, Deus aparecerá. Deus aparecerá. Jesus sabia que ele deveria ir ao encontro dos discípulos no momento certo. Enquanto houvesse no coração dos discípulos uma estratégia humana, enquanto eles vissem a terra seca, enquanto eles colocassem a sua confiança nas cordas, nas velas e no próprio barco, ele não iria a eles. Era preciso que eles tivessem total dependência. Era preciso que eles se vissem numa situação de desespero, para então Jesus ir até eles. E eu não sei por que muitas vezes nós nos colocamos em situação semelhante. Por que não ir a Jesus antes? Por que precisamos estar numa situação que parece sem saída? Se desde o começo podemos buscá-lo e encontrar as suas respostas a nós. Olha o que diz o verso 26. Desculpa, vamos ler o verso 25 e 26. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Era a quarta vigília. Você lembra que hora Jesus se despediu deles? Era pôr do sol, quando Jesus se despediu deles. E agora estavam na quarta vigília ainda lutando. Quarta vigília, irmãos, é entre 5 e 6 da manhã. Você consegue se imaginar durante 10, 12 horas, lutando num barco para salvar a sua vida? Por que Jesus esperou tanto? Porque Jesus ficou ali orando. Jesus orando e eu aqui morrendo. Ellen White comenta que naquele momento em que Jesus orava pelos discípulos. Ele sabia que teria que morrer e via os seus discípulos ainda não preparados para levar posteriormente a sua mensagem a todo mundo. E ele orou a cada minuto, a cada segundo, para que Deus estivesse com os seus discípulos. Para que abrisse os olhos dele, para que eles compreendessem a sua missão e entendessem que o reino não era um reino deste mundo. Amigo, você está numa tempestade e sabe o que Jesus está fazendo? Orando por nós, intercedendo por nós. Ele não delega isso a ninguém. Ele mesmo está junto ao Pai hoje, falando: meu filho está lá, sofrendo, e eu aqui estou sofrendo com ele. Ellen White é bem enfática a dizer que nem por um segundo Jesus se esqueceu dos discípulos. Nem por um segundo o barco, no meio da tempestade, fugiu dos seus olhos. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo, assim como Jesus sabe exatamente o que acontece em nossa vida. E agora,
Jesus decide ir ao encontro deles. Talvez agora os discípulos largam os remos, as cordas, e ficam só sendo jogados de um lado para o outro. Não há o que fazer. Nós morreremos. Não há o que fazer. Mas agora, Jesus então se anuncia. E ele vai em direção a eles. Verso 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma! Você consegue imaginar a situação? Homens fortes, adultos, barbados, gritando de medo, dizendo: é um fantasma. É um fantasma. E a exclamação que Jesus diz, as primeiras palavras que ele coloca aos discípulos, traz uma grande verdade para nós. O que ele diz? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, fiquem alegres. Sou eu, não temam. Sou eu, não temam. Jesus aqui está dizendo que existe duas coisas como água e óleo que não se misturam, que é fé e medo. Não existe no coração do cristão lugar para essas duas coisas. Fé e medo. Quando Jesus diz assim, não temam, sou eu, está dizendo, tenha fé. Porque vocês estão gritando como meninos assustados. Sou eu. Sou eu. A bem da verdade, os discípulos ficaram atemorizados porque eles não estavam esperando Jesus. Porque não estavam esperando Jesus. Eles já haviam em algum momento, numa outra tempestade, estado com Jesus. Sabiam que Jesus tinha poder para acalmar a tempestade. É lógico que agora Jesus não estava no barco com eles, como da outra vez. Mas se esqueceram de Jesus. Então Jesus veio lembrá-los. Sou eu. Sou eu. Não precisam ficar assustados. Não precisam se desesperar. E agora entra um personagem na nossa história que é conhecido por todos como o discípulo mais impulsivo, ou de maior iniciativa, ou aquele que não pensa muito, vai logo agindo. Pedro. Assim que Jesus se identifica, imediatamente, Pedro faz uma pergunta a Deus. É quase um desafio, você percebe? Diz assim, verso 28. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Manda-me ir contigo sobre as águas. A nossa primeira reação, ou uma das nossas primeiras reações quando lemos isso aqui, na maior parte das vezes é condenar Pedro, certo? Pedro não teve fé, por isso que ele afundou. Pedro quis dar uma de aparecido na frente dos outros. Mas eu quero mostrar uma outra faceta dessa história a você. Pedro teve coragem de fazer o que nenhum outro discípulo teve coragem. Onde era mais seguro, dentro do barco ou na água? Onde era mais seguro, dentro do barco ou na água? Dentro do barco. Ali era mais seguro. Mas tal era a confiança que Pedro tinha em Deus, que aquilo que mais o atemorizou, aquilo que mais o fez chorar e gritar de medo, agora ele queria estar no meio dela. Se és tu, Deus, então manda-me ir ter contigo. E Jesus disse uma única palavra: vem. Vem. Cuidado com o que você pede para Deus, pode ser que Ele lhe atenda. Pode ser que Deus atenda o seu pedido, a sua vontade. Nós, às vezes, queremos ser felizes com mais. Não curtimos o momento, a situação que nós estamos. Queremos sempre outras situações. Lembro da história de um jovem soldado que estava começando a sua carreira militar. E ele decidiu que um dia queria ser um grande general. Ele tinha grandes atribuições, grandes qualidades, era responsável, e todo mundo olhava nele e via, esse um dia
será um grande comandante de exército. Acontece que era muito humilde, era muito pobre, e não se via muitas vezes naquela situação, mas o seu desejo tinha isso. Um dia, como de costume, naquele regimento, o comandante fez aquela festa de final de ano, onde todos os soldados, dentro de todas as hierarquias, eram convidados. Era uma grande casa, onde tinha um grande lustre que descia do alto, um grande piano, e todos ali, uniformizados em gala, estavam ali para a festa do comandante, do general. Ele levou a sua namorada, a sua noiva, ela sabia da sua ambição, ela compartilhava da sua ambição de um dia ser grande, ter poder, ter riqueza, como aquele homem tinha. A música rolava, a festa andava, ele estava junto com ela num canto, quando um dos garçons convidados passou ali com uma pequena taça, e dentro da taça havia amendoins. Aquele jovem astuto, inteligente, ambicioso, pegou um pouquinho de amendoins em sua mão, olhou para sua noiva e disse assim: gostaria que fossem diamantes. Gostaria que fossem diamantes. Era tudo o que ele queria. Status, poder, riqueza. O tempo passou e aquele jovem promissor foi galgando a hierarquia até que um dia ele mesmo, agora era, décadas depois, o comandante daquele regimento. Era costume fazer a festa ao final do ano. E ele foi agora tratar com a sua esposa, que era noiva daquela vez. Mas a vida era diferente. Não havia paz, os dois brigavam, os filhos não davam importância aos pais, eles estavam quase se separando. Mas era preciso manter as aparências. E meio a trancos e barrancos, organizaram a festa. Lá estava o dia marcado, outros soldados novos, mais velhos, companheiros de tantas batalhas estavam ali. Em determinado momento da festa, para manter as aparências, um está ao lado do outro, homem e mulher estão um ao lado do outro, e um garçom passa, como naquela vez, com uma vasilha, com uma taça, e nela tem amendoins. Ele olha para ela olha para ele. Ele estende a sua mão ao pescoço da mulher e arranca o colar de diamantes que está ali. E coloca em suas mãos e diz a ela: gostaria que fossem amendoins. Gostaria que fossem amendoins. Porque muitas vezes queremos mais. Achamos que riqueza, poder, status, coisas podem nos fazer mais felizes. Para nos trazer para mais próximo de Deus. E nem sempre é assim. Cuidado com o que você pede a Deus. Pode ser que Ele lhe atenda. Pode ser que Ele atenda. Mas agora lá está Pedro, mais uma vez, sendo impulsivo e querendo algo a mais. Valorizamos ele pela sua coragem. Valorizamos ele pela sua aparente fé. E Jesus diz: vem, Pedro, vem. E Pedro foi. E ao colocar o primeiro passo sobre a água, o que acontece? Ele firma. Porque Pedro está com os olhos fitados em Deus, fitados em Jesus. Ele se concentra em Deus. Um detalhe que muitas vezes nós esquecemos dessa história, vamos ver no último versículo apenas, mas vou antecipar, é que a tempestade tinha acabado? A tempestade tinha acabado? Não tinha acabado. A mesma tempestade que há pouco os atemorizava e viam que iam perder a vida, ainda continuava. Mas o foco agora era outro. O foco era Jesus. O foco era Jesus. E agora Pedro olha para esse foco, Jesus, e dá o primeiro passo, e dá o segundo passo. Ele a princípio não pensa nos seus colegas que estão no barco. Ele não pensa no grande milagre que está fazendo, está apenas pensando em Jesus. Ele quer ir até Jesus, que está um pouco distante. E Ellen White comenta que em algum momento, uma onda mais forte encobre de Pedro a imagem de Jesus. E aquela onda que passa rapidamente leva o olhar de Pedro. E Pedro deixa de concentrar-se em Jesus. Ele começa a olhar: o vento está aqui, ele está forte, a onda ainda está aqui, os raios, trovões ainda estão aqui.
E nesse momento começa a afundar. Pedro começa a afundar. Porque passa a ter medo. Passa a ter medo. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começou a submergir. Medo e fé não andam juntos. Não andam juntos. Na condição de pecadores, muitas vezes nós não temos como escapar do medo. Mas hoje Jesus nos desafia: tenha fé em mim. Tenha fé em mim. A tempestade vai continuar. Mas se você olhar em meus olhos e vir em minha direção, o milagre vai acontecer. Com ou sem tempestade, o milagre vai acontecer se você olhar para mim. Pedro olhou, participou do milagre, mas em algum momento teve medo. Isso mostra que mesmo quando estamos sendo vitoriosos, estamos no caminho certo, o diabo não desiste. E quer nos fazer passar medo. Mas mais uma vez tem um ponto positivo de Pedro aqui. Olha o detalhe de riqueza que o verso nos traz. Final do verso 30. E começando a afundar, a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Veja a rapidez de Pedro. Poderia ter afundado tudo. Poderia ter dito: bom, agora que Jesus está aqui, o barco está perto, vou afundar, mas eu sou um pescador, sei nadar, eu vou até o barco nadando. Não. Quando começou a sentir os pés caírem na água, começando, ele disse: Senhor, salva-me. E Jesus, que antes estava encoberto por uma onda, imediatamente se coloca onde? Ao lado de Pedro. Estende a sua mão e puxa Pedro para cima. Às vezes parece que Deus está longe, mas quando gritamos: Cristo me salva, Deus se coloca ao nosso lado. Ao nosso lado. E com sua poderosa mão, nos estende. Nos estende e nos leva em segurança. O último verso, os últimos 3 versos dizem assim: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, agora então faz o quê? Cessa o vento. A tempestade só parou depois que Jesus levou em segurança Pedro ao barco. Pedro ao barco. Ellen White é mais específica. Sabe como Jesus levou Pedro ao barco? De mãos dadas. De mãos dadas. Jesus hoje está estendendo sua mão a mim e a você, dizendo: vem, deixa eu te conduzir em segurança ao barco. Deixa eu conduzir em segurança ao barco. Lembro-me agora de não sei se é uma história, se é um poema, mas diz mais ou menos assim, que um dia um homem teve um sonho. E nesse sonho, ele estava olhando a sua vida. Ele conseguia olhar para trás e ver toda a sua jornada. E a sua jornada era como que andar numa praia. E andando na praia, ele via pegadas das situações em que ele passou pela vida. E junto com ele estava Jesus. Em muitos momentos, Jesus estava ali, haviam as suas pegadas e as pegadas de Jesus junto. Mas ele começou a prestar mais atenção e percebeu que nas situações mais difíceis, nos momentos mais angustiantes, havia somente 2 pegadas. E ele chegou à resolução de que nos momentos mais difíceis Jesus não estava com ele. Porque as outras pegadas sumiam, só ficavam 2 pegadas. Então ele questiona Jesus, dizendo: Jesus, quando tudo vai bem, você estava comigo, mas agora que tudo vai mal, onde estava você? Olha aquela situação que eu passei, só tem minhas pegadas. Olha aquela outra situação, só tem as minhas. Por que o senhor age assim? E Jesus, de maneira calma, bondosa, olha para ele e diz: aquelas são as minhas pegadas. No momento mais difícil da sua vida, eu peguei você no colo, em meus braços, e passamos juntos pelas tribulações. Jesus quer pegar a cada um de nós em seus braços, para que venhamos a passar as dificuldades, e quando tudo vai bem, Ele coloca de novo os nossos pés no chão, para que nós possamos andar lado a lado com Ele. Pedro agora é levado
ao barco, de mãos dadas com Jesus. Subindo ambos para o barco, o vento parou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Você sabe o que Pedro enfrentou depois de que Jesus morreu? Perseguição, maus tratos, morte, bem parecida com a de Jesus. Quantas vezes eu imagino que Pedro não se lembrou dessa história? Em meio a dificuldades, a morte iminente, lembrou: Jesus pode estar comigo. Jesus está comigo. E imagino que de forma bem vívida, Pedro estendia sua mão para dar a mão com Jesus e ali seguir com ele. Todos nós, no mundo de pecado, temos tribulações. Todos nós. Dificuldades. Eu não sei qual é a tempestade da sua vida, mas quero dar uma certeza: Jesus pode estar com você nela. Jesus pode te guiar, pode te conduzir. Jesus está orando por você. Jesus pode dar as mãos com você e enfrentar essa dificuldade junto com você. Há um verso bem conhecido, e eu termino com ele, que diz assim: não diga ao seu Deus que você tem um grande problema. Diga ao seu problema: você tem um grande Deus. Deixa eu mudar um pouquinho. Não diga a Deus que você está em uma grande tempestade. Diga à sua tempestade: eu tenho um grande Deus. Eu tenho um grande Deus. Enquanto o Alisson canta aqui agora, eu queria que você meditasse um pouquinho. Que meditasse nas dificuldades que você tem enfrentado. E se você não tem enfrentado, medite naquelas que vai enfrentar. Porque nesse mundo, quem é filho de Deus e obedece a Deus e faz a sua vontade, geralmente é afetado por uma tribulação, por uma tempestade. E faça um compromisso no seu coração de como se portar, de o quanto confiar, de o quanto se entregar, de quanto aprender com essa tempestade. E certamente Deus irá abençoar você.
motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus, nele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, sim, Deus o pode fazer. Amém. Não existe impossível para Deus. Não existe nada que Deus não possa fazer. E o grande desejo de Deus é que você entregue a sua vida a Ele, a sua vontade a Ele. Isso é algo que Deus, se quisesse, poderia fazer, mas Ele não faz. Ele permite que você faça a sua escolha, que você decida, que você se coloque nas mãos dEle. Hoje aprendemos que, em meio às situações difíceis da vida, Deus está conosco. Vamos levantar e fazer uma oração? Santo e bondoso Deus, mais uma vez, erguemos a nossa voz para te louvar. Toda a honra, toda a glória, tudo que temos, somos, queremos dedicar a ti. Na condição de pecadores, imperfeitos, vivendo num mundo de dificuldades, queremos mais uma vez clamar pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu perdão. Para que, através do seu amor perdoador e transformador, nós possamos nos assemelhar ao seu Filho Jesus. E possamos aprender a tua vontade e praticar ela em nossa vida. Estudamos hoje um relato do que o próprio Jesus, há muito tempo atrás, passou nessa terra. Olhando com amor, com carinho para os seus discípulos, os preparando por uma situação que ainda estava por vir maior, Ele permitiu que uma tempestade os atingisse. E talvez hoje o Senhor está permitindo que uma tempestade também nos atinja. De maneira que nós queremos aprender com ela. Queremos ter a certeza que o Senhor está ao nosso lado, e assim como fez com Pedro, está estendendo a sua mão, nos oferecendo ajuda. Nós queremos hoje agarrá-la. Queremos andar de mãos dadas com o Senhor, em claro sinal de que confiamos no seu poder e aceitamos a sua vontade em nossa vida. Abençoa cada adorador, Jesus, abençoa cada visitante que está aqui hoje, que eles possam ter se sentido abençoados na tua casa, e que o desejo de voltar aqui possa continuar no seu coração, aprendendo cada vez mais sobre o seu amor e sobre tudo o que o Senhor nos ensinou. Despede-nos agora com a tua proteção. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.